Pedido de demissão de Filipe Luís. Saída de zagueiro é confirmada. Uma proposta pelo Léo Ortiz. Uma nova proposta, porque o RB Leipzig já tinha feito uma oferta. Agora quem aparece na jogada é o Sporting de Portugal. Vamos falar e debater todas as informações do Flamengo. Uma breve análise sobre a partida de ontem. Já se inscreva, acione o sino, deixe seu like. Vambora pro vídeo. Agora a gente tem que ficar aguentando a zoação, né? Porque um clube praticamente falido como o Atlético Mineiro, sustentado por um grupo de empresários que até outro dia atrás, inclusive o Flamengo fez parte dessa maquiagem, digamos assim, do que está acontecendo no Atlético, porque a crise lá continua, a crise financeira, o problema financeiro continua, não é porque ganhou do Flamengo que acabou a crise financeira, não, o Flamengo só amenizou o lado do Atlético porque o Atlético classificou. Agora o Rubens Menin, que é um dos donos aí do Atlético, provoca o Flamengo. Olha só o que ele falou e não faz sentido nenhum, cara. Abre aspas, aqui é Galo, já é a terceira Copa que nós papamos o Flamengo. Ano passado a gente foi no Galinheiro e levantamos a primeira taça no Galinheiro. 3 jogos no Galinheiro, 3 vitórias do Flamengo. É bem verdade que ontem o Flamengo ganhou, obviamente, por 1-0, fez o papel dentro dos 90 minutos, foi eliminado nos pênaltis. E aí a gente vai falar sobre isso depois. O que o cara tá falando? Tem que comemorar a classificação dele, mas o Flamengo não entregou nada de graça, não. A gente pode falar que a mobilização do Flamengo talvez foi... A falta de mobilização no primeiro jogo foi a desclassificação do Flamengo. No primeiro jogo. Porque no segundo jogo o Flamengo foi lá e jogou, ganhou. O Flamengo, na minha opinião, ontem jogou um excelente primeiro tempo, apesar de quando eu olhei a escalação, eu falei, meu Deus, o que esse Filipe Luís tá fazendo, cara? Ele tá cavando a saída dele, ou é pra... Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Mas o Flamengo jogou bem com aquele time, com aquela escalação. É incrível. O segundo tempo foi trocação, lá e cá, uma trocação absurda. O Flamengo perigando tomar gol. Com as mexidas, com a cavalaria que entrou, Arrascaeta, Saúl, Samuel Lino, o Flamengo perdeu qualidade, na minha opinião. Continuou um jogo de trocação, o Flamengo com perigo também de fazer o gol, de tomar o gol. Mas a escalação do primeiro tempo, obviamente, o Atlético mexeu, o Cuca não é bobo, o Cuca é um treinador experiente, cabelinho de boneca, mas no segundo tempo foi uma trocação absurda. O Flamengo venceu a partida. A partir daí entra a questão do Filipe Luís, no sentido de a escolha ali para bater pênalti, mas a gente vai falar disso. O Flamengo mantém invencibilidade na Arena MRV, mesmo com a eliminação. O Flamengo tem 3 jogos, 3 vitórias, 100%. O Flamengo é o dono da Arena MRV. A real é essa. Samuel Lino desabafa após pênalti perdido, né, na eliminação. Ele falou o seguinte, trabalhar muito mais. Não era assim que eu queria que essa noite terminasse, ainda mais com o apoio tão grande da nação longe de casa. Espero muito em breve retribuir à altura todo esse carinho impressionante que recebi nesses primeiros dias como jogador do Flamengo. Vocês merecem o melhor, destacou aí o Samuel Lino numa postagem que ele fez em seu perfil. O Wallace Yan também falou, e a gente vai falar sobre isso. O Wallace Yan quebra silêncio após pênalti perdido em jogo da Copa do Brasil. Abre aspas aí pro Wallace Yan. A vida me ensinou a dar a volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre, é só acreditar. Peço desculpa à nação e farei de tudo para dar a alegria que vocês merecem, disse o Wallace Yan. O Wallace Yan jogou bem demais ontem, nos 90 minutos. O erro, na minha opinião, foi ele bater o pênalti. Jorginho, e aí eu quero saber a sua opinião, deixa nos comentários. Jorginho sai em defesa, também é fácil falar depois que perde, né? Se fizesse, seria o Pelé. Como errou, né? Jorginho sai em defesa de Wallace Yan. Eu já errei pênalti, todo mundo que joga futebol vai errar em um certo momento. O importante é levantar a cabeça, com certeza eles têm o apoio do grupo, ele tem o apoio do grupo, que confia muito neles, no caso você está falando dos dois, né? Do Lino e do Wallace Yan. Precisamos trabalhar para acertar a próxima e estaremos ao lado deles nesse processo, sem deixá-los desanimar. Cara, o Jorginho, além de um baita jogador, a liderança que ele tem fora dessa parte técnica de jogar a bola mesmo é absurda. Ontem o Wallace Yan acho que sofreu uma falta, ele levantou rapidinho para encarar o juiz, eu acho que foi no primeiro tempo isso, não lembro, acho que foi no segundo.
levantou rapidinho e encarar o juiz. O Jorginho estava perto, pegou e afastou o Wallace Ian, e ele foi falar com o juiz, porque o Wallace Ian, fio desencapado que poderia tomar um amarelo e prejudicar o Flamengo ali, de repente ser expulso, enfim. Vai saber o que ele fala pro juiz, manda o juiz tomate cru, sei lá. Então, é um líder absurdo o Jorginho. Sinceramente, é um capitão dentro do Flamengo, por mais que não esteja com a braçadeira, né? Já que o Flamengo menosprezou aí a Copa do Brasil, e aí o Jorginho também falou sobre isso. Queria ganhar, você pode ver pelos jogos que fizemos, fomos para cima, tentamos ganhar o jogo. Felizmente, futebol é assim. Virar a página, daqui a pouquinho temos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, erguer a cabeça, seguir adiante. Toda derrota machuca, queríamos ganhar. Hoje é dia que a gente sai da competição, a gente queria seguir jogando. A mensagem é clara, erguer a cabeça e continuar trabalhando e jogando para ganhar. Cara, assim, agora a pressão vai ser maior. Porque o discurso de que a Copa do Brasil não era a prioridade vai prevalecer. Se não era a prioridade então é brasileiro, então tem que ganhar o brasileiro. A prioridade é a Libertadores, então tem que ganhar. Não pode nem pensar em ser eliminado da Libertadores. Essa é a minha opinião. E aí muita gente, principalmente a imprensa, né, tratando como vexame a desclassificação do Flamengo. Cara, eu não sei, não foi vexame na minha opinião, não. Na minha opinião, não, porque o elenco do Atlético não é bobo, não é um elenco, assim, desqualificado, pelo contrário, tá em crise. O Flamengo tinha capacidade de vencer, vacilou no primeiro jogo, perdeu no primeiro jogo. Podemos discutir a questão do Wallace Ian, bateu ou não, mas o quinto batedor provavelmente ele seria o Léo Pereira, que tomou aquela pregada do Hulk, que também eu acho que não foi para expulsão, foi o movimento dele ali, eu acho que ele tocou a bola, acho que foi ele que tocou a bola, e na passada acabou pisando no Léo Pereira. Talvez por isso o Léo Pereira não estava confiante para bater o pênalti, porque o Léo Pereira bate bem pênalti também, até porque costuma ir lá bater falta, então por que não ia bater um pênalti, né? O erro, na minha opinião, era o Wallace, mas talvez o garoto estava confiante e tudo mais. Enfim, bola para frente. Fiquei triste, mas fazer o quê, né? E aí, traz aqui a matéria: demissão de Felipe Luiz é solicitada pela torcida e a aprovação vem à tona. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Felipe Luiz, inclusive, falou ontem que o que vem de fora quase não entra e tal, principalmente da torcida. Enfim, ele teve tá sendo meio que massacrado nas redes sociais, e eu vejo isso nos comentários dos vídeos e tal. A torcida não gostando do trabalho dele e tal. Ele falou o seguinte, que ele pode ser cobrado pelo desempenho, ele pode ser cobrado da forma do Flamengo jogar, pelo resultado ele não controla. O Flamengo, de fato, hoje jogou bem, ganhou a partida, não foi, mas não jogou bem o primeiro jogo. Se tivesse jogado lá o primeiro jogo bem, não teria sido desclassificado. O problema é esse, o Flamengo tem que jogar os 90 minutos e todos os jogos bem. Ele falou que nem sempre vai jogar bem. E aí? Se acontecer isso na Copa do Brasil? Na Libertadores? Complicado, né? O Felipe, eu acho que tem que achar uma regularidade aí desse time para poder sempre atuar mais perto do nível 100%. Mais perto, porque o Flamengo tem elenco para isso. Tem que mexer bem também para isso. Eu não acho que seja o momento de demitir o Felipe Luiz, até porque várias peças chegando agora, não se entrosaram ainda, Samuel Lino, Saul, Emerson Royal, que nem jogou ontem, enfim, vários jogadores, Carrascal, que deve estrear contra o Mirassol no sábado, enfim, tem muita coisa para rolar daqui para frente, e cabeça no lugar e trabalhar para poder focar de fato na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Tem nem quem contratar, vai contratar quem? Vojvoda? Chega no Flamengo que vai ser triturado em 3 jogos, 5 jogos, porque a torcida não vai ter paciência. Não tem casca, na minha opinião, para dirigir o elenco que tem o Flamengo. A princípio, não. Enfim. O Flamengo pode perder zagueiro Léo Ortiz para o Sporting de Portugal. Valores podem chegar a 12 milhões de euros. Zagueiro de confiança aí do Flamengo, né? O Sporting Cristal está querendo a contratação do Léo Ortiz. Outros clubes da Europa também sondaram a situação do jogador, sinalizando uma possível disputa acirrada para tirá-lo do Flamengo. A quantia proposta pelo clube reforça a seriedade da abordagem. Um investimento alto seria uma tentativa de garantir a chegada do jogador experiente, tem sido constante elogiado pela torcida carioca e pela imprensa nacional. Apesar dessa movimentação, o Flamengo tem uma posição firme, fontes internas
afirmaram que a diretoria não tem intenção de negociar nenhum defensor no momento. Além disso, o próprio Léo Ortiz não teria se manifestado em deixar o clube. Cara, não tem que negociar de fato, porque hoje só tá jogando os dois Léos e eu quero ver para sábado como é que vai ser, porque o Léo Ortiz tomou essa pancada, meio que deu uma cambaleada, né? E aí não tem o Danilo, que foi contratado como zagueiro, não como lateral. Pode jogar de lateral, pode jogar de volante, mas a princípio como zagueiro. Até por isso, o Flamengo volta a sondar zagueiros no mercado, tá? Para poder trazer zagueiro, não para liberar zagueiro. Então, dificilmente um clube chegue e tire algum zagueiro do Flamengo, seja o Ortiz, seja o Léo Pereira, ou até mesmo o Danilo, a menos que seja pela multa rescisória, que não é baratinha, né? Felipe Luiz libera zagueiro Pablo e deve ser finalmente negociado com o clube da Rússia. O jogador está fora dos planos desde o início. Ele jogou só um período do Campeonato Carioca com o Sub-20 ainda, né? Ele está fora dos planos e seu destino está perto de ser acertado. Provavelmente, esse clube da Rússia vai pagar bem próximo do que ele recebe hoje no Flamengo. Ele vai lá para a Rússia. Sochi demonstra interesse em Pablo do Flamengo. A diretoria e o clube russo são negociações. Cara, libera aí. O Flamengo até alivia uns 2 milhões aí de reais daqui para o final de ano de salário pro próprio Pablo, né? Recebe aí uma casa de 600 a 800 mil reais. Então libera a folha salarial, libera o Pablo, não tem mais que dar, o contrato acaba ali agora, enfim. Coloque sua opinião nos comentários, se inscreva, se deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo.